Você sabia que muita gente acha que tem uma receita de bolo para desenvolver um país? Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Né? Aqui no Brasil Pode Mais, eu sou o Luiz Carlos Ongarato. Bom, ah, muita gente acha, né, que existe uma fórmula mágica para se criar o desenvolvimento econômico de um país. Se a gente for olhar um país como o Brasil, um grande território, grande população, recursos naturais, tinha tudo para ser um país rico, não concorda comigo? Não necessariamente. A gente precisa dar o estímulo correto, o foco correto dentro da nossa economia. Vamos olhar países parecidos com o nosso em território. Vamos olhar lá, por exemplo, Estados Unidos, mais ou menos a mesma idade, né? Mais ou menos ali o mesmo tamanho, e os recursos naturais também ali mais ou menos parecidos. E aí a gente vê que os Estados Unidos, eles não têm aquele mesmo modelo ali de superávit primário de exportações, né? Tem que ter mais exportação do que importação. Os Estados Unidos tem uma importação muito maior que suas exportações e tem o seu balanço de pagamentos, que seria a sua contabilidade nacional, toda no azul, tudo verdinho, não fica no prejuízo. Tá? Isso se deve por quê? Porque existe outras fontes de renda. Quantas empresas americanas a gente não compra produto aqui no Brasil? Marcas americanas, não necessariamente produzidos nos Estados Unidos, mas por ser uma empresa dos Estados Unidos, o lucro é remetido para sua origem, e isso também entra nessa contabilidade. Vamos olhar, por exemplo, o Canadá. O Canadá, um país que tem déficit populacional, que está precisando urgentemente de mão de obra, né, de imigrantes, principalmente o que na área de tecnologia. O Canadá produz muita tecnologia e isso, né, é o que dá a sustentação, além do seu agronegócio, além da sua mineração. Tá? No Brasil, a gente observa que existe apenas alguns setores que são competitivos internacionalmente. Se a gente olhar a Europa, por exemplo, uma outra perspectiva, quantas e quantas empresas europeias existem no mundo todo, né? Espalhadas ali, marcas europeias. Quantas grifes, quantos times de futebol a gente conhece, que a gente consome, né? Quantos veículos a gente consome, quanta roupa, bugiganga ali do dia a dia que a gente consome de marcas europeias. Se a gente for falar agora, por exemplo, em marcas chinesas que estão começando a chegar para a gente. Antes a gente não pensava em produtos chineses com marcas chinesas, mas por que a China mudou isso aí? Porque pode ser o que? Essa resposta que eu estou dando para vocês. Esse lucro que é remetido para aquele país. Não é necessário apenas produzir, mas desenvolver tecnologia. Vamos olhar a perspectiva da Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país emergente que também teve uma política de educação, como a gente comentou ali no vídeo passado, mas teve a sua indústria toda voltada para a alta tecnologia, toda voltada para desenvolvimento, tá, de atividades que possam prosperar, não somente internamente no seu país, que é um país pequeno, mas em outros países, ter fonte de renda em outros países, em outros mercados. Vamos olhar o Japão. O Japão é um país praticamente feudal até a Segunda Guerra Mundial, que tem aí grandes empresas produzindo, né, seja nos Estados Unidos, seja na América, seja na Europa, enfim, tá? Estão tendo renda em vários locais do mundo. Quando a gente olha o Brasil, né, a gente não observa esse movimento de diversificação de estratégias. A gente pode pensar assim, quantas marcas brasileiras de fato a gente consome? A gente consome muitos produtos produzidos aqui. Mas será que existe um estímulo à produção de tecnologia, de inovação, um incentivo de fato ao empreendedor que vai além dos serviços? Aquele empreendedor que quer de fato criar alguma coisa nova, uma coisa que seja uma invenção, que vá quebrar algum paradigma do mercado, ou que vai surfar numa onda. A gente tem pouquíssimos núcleos que desenvolvem isso. Se a gente for ver, o Brasil ainda está pensando, né, como se pensava lá no século XIX, né, de repente lá em 1500 ainda, né, que as suas exportações ali de ouro, de madeira, de cana-de-açúcar, né, de açúcar, iriam sustentar a economia. Se
Se a gente olhar, nenhum país 100% agrícola, ele está desenvolvido, né? Salvo algumas exceções, alguns exportadores líquidos, como a Austrália, né, Nova Zelândia, mas são casos muito fora da curva por conta da sua baixa população. E outros fatores também que não convém a gente abordar agora, porque são de fato exceções. Mas a gente precisa cobrar políticas de desenvolvimento do país. Aquele seu político de estimação, aquele que você gosta muito, todos eles estão muito preocupados em ter uma política para desenvolver o que? A sua reeleição. E não tão preocupados diretamente em deixar um legado para o Brasil. Qual foi o legado dos últimos 100 anos dentro da nossa industrialização, da nossa tecnologia própria? A gente só tem o que? Feito muitas vezes um fechamento econômico, impor barreiras para que empresas de fora abrissem fábricas aqui dentro. Mas qual que é o incentivo à tecnologia brasileira? Durante essa pandemia mesmo, a gente teve uma janela de oportunidade, que foi desenvolver a própria vacina contra a Covid e exportar essa vacina. Em que momento foi cogitado isso? Em que momento é cogitado desenvolver novas patentes, seja de medicamentos, seja de tratamentos, seja, bom, por exemplo, dentro da área da saúde, que se pesquisa tanto dentro das nossas universidades? Isso vai para frente? A gente vê várias notícias falando, olha, pesquisadores desenvolveram outra coisa. Isso foi financiado? Isso foi colocado como um produto de venda? Muito provavelmente não. Então a gente percebe que o Brasil ele fica refém de tecnologia estrangeira e isso vai fazendo com que o nosso país não se desenvolva. Nós temos um potencial muito grande, uma abertura muito grande, um povo que é muito criativo e tem uma carência de consumo. A gente poderia experimentar uma série de inovações dentro do nosso próprio país, assim como outros países fazem o mesmo, né? E a partir daí colocar isso no mundo todo. Tá? Então, o que a gente tem percebido? O Brasil não tem um legado estrutural de desenvolvimento, apenas políticas de curto prazo que visam ou deixar uma bomba para o próximo governante ou aumentar a sua popularidade naquele período, aproveitar aquela boa surfada, né, com as commodities, o preço das commodities. Toda vez que aumenta o preço das commodities, há um grande crescimento ali da economia brasileira, né? Mas será que isso é sustentável? A gente colocar toda a nossa expectativa de crescimento econômico apenas num setor? Que esse setor é totalmente volátil, né, ao mercado externo? Então a gente precisa desenvolver de fato todos os setores do Brasil, né, ter uma política de legado e não apenas uma política voltada para a reeleição ali de seja quem for. Né, que o nosso interesse de fato esteja em primeiro lugar e não o interesse daquele seu político preferido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, né? Eu sou Luiz Carlos Zongarato, esse aqui é o Brasil Pode Mais e a gente acredita muito que esse país aqui tem espaço para uma política propositiva. Até mais!